Trulli em terceiro e Nick Heidfeld em quarto. Aí partem eles para a volta da apresentação e aquecimento de pneus. Tem o carro ficando lá atrás. O carro da RBR do Klien acabou ficando. Acabou ficando o carro do Klien por ali. Então, ele vai ser empurrado para os boxes e tem que largar da linha de saída dos boxes depois que o último carro passar por ali. A quinta posição é do Mark Webber com a Williams, o sexto o Ralf Schumacher com a Toyota, o sétimo era o Klien com a RBR, o oitavo o Pedro de la Rosa passa a ser sétimo então com a McLaren. Vamos deixar em oitavo porque a sétima posição fica vaga, né? Se dá bem quem larga em nono, que é o Kimi Raikkonen. O décimo Giancarlo Fisichella com a Renault, o décimo primeiro Jenson Button com a BR, o décimo segundo Felipe Massa com a Sauber, o décimo terceiro Takuma Sato com a BR continua sofrendo nesse princípio de temporada, o décimo quarto Dave Coulter com a RBR, o décimo quinto é Villeneuve com a Sauber, o décimo sexto Thiago Monteiro com a Jordan, o décimo sétimo Narain Kartikeyan com a Jordan, o décimo oitavo o Christian Albers com a Minardi, o 19º Patrick Frisacher também com a Minardi e o 20º Rubens Barrichello partindo da última fila. Você confere aí o grid de largada. Então vamos lá, com a imagem ao vivo, os carros na pista. Vamos ver a largada, vamos ver o que acontece. Interessante que o Rubinho lembrou que nem na época dele, na Fórmula Ford, ele largou assim na última posição. Veja lá, 55 graus a temperatura da pista, 42 graus o ambiente, baixíssima umidade relativa do ar. O que afeta? O que pode afetar esse calor? Além do calor, a umidade tão baixa para a resistência, principalmente dos motores ou de superaquecimento de freios, Luciano Burti. Dificulta bastante, porque a temperatura, como você acabou de dizer, prejudica principalmente a refrigeração dos motores. Prejudica bastante também os pneus, que tendem, com uma temperatura muito alta, acima dos 90 graus, a criarem bolhas. Então, de modo geral, a temperatura alta nunca é ideal. Por isso que no inverno, na pré-temporada, os carros são muito mais rápidos e atingem velocidades muito maiores do que numa pista como essa, numa temperatura tão alta como nessa terceira etapa. Aí vem os carros no balé da Fórmula 1, buscando o aquecimento ideal dos pneus. Já nós vamos para a largada, a primeira das 57 voltas. Aí o Flávio Briatore, diretor esportivo da Renault, que até aqui só conheceu vitórias, uma do Fisichella e outra do Alonso nas duas primeiras etapas. É bom ver a Ferrari de novo ali na primeira fila, estava completamente deslocada do seu habitat, digamos assim, largando lá atrás, se bem que uma larga na primeira fila e outra larga na última fila. Schumacher larga ali na primeira fila e o Rubinho larga lá atrás na última fila. Então nós temos Alonso e Schumacher ali. Depois, na sequência, Trulli e Heidfeld. Na terceira fila, Mark Webber e Ralf Schumacher. Alonso por fora, Schumacher por dentro, acendeu a primeira luz, segunda, vamos lá, sobe o giro dos motores, vamos para a largada do Grande Prêmio do Bahrein. Christian Klien vai ter que largar dos boxes, Schumacher por dentro, Alonso por fora, lá vão eles. Schumacher já se posicionou atrás do Alonso para tentar um ataque na primeira curva. A terceira posição é do Trulli, vem brigando por ali, Heidfeld pronto para a quarta posição, Trulli vem por fora, o Trulli vem brigar, Schumacher espalha para cima dele, Schumacher com Trulli lado a lado, leva vantagem Schumacher, Alonso primeiro, Schumacher o segundo, Trulli o terceiro, Heidfeld o quarto, Mark Webber o quinto. E o Trulli já tem que se defender ali do ataque do Heidfeld. E mais atrás o Ralf Schumacher, que também recebe pressão ali. Recebe pressão do De La Rosa e o Kimi Raikkonen que largou mais de trás. Bom, o Rubinho já ganhou 4 ali, né? Vamos ver lá atrás a imagem. O Reginaldo ficou de olho ali atrás. 1, 2, 3, 4 posições. Está ali o Rubinho. Ganhou 4 posições exatamente em cima das duas Minardi e das duas Jordas. E vem detonando lá atrás Rubens Barrichello. Olha só, ele já ganhou 5 posições. Já ganhou uma posição em cima do Coulter. Ele já partiu para cima do Villeneuve. Rubens Barrichello ali atrás. Já parte para cima do Villeneuve. Ele está atrás do Villeneuve, já ganhou posições do Coulter, do Albers, do Kartikeyan, do Monteiro e do Frisacher. E já do Villeneuve também. E agora passa o Villeneuve também.
Já vai passando para a 13ª posição. Olha só que quase bate, quase que atrapalha tudo aí. O Fisichella que veio lá de trás. O Fisichella que estava enroscado com o Raikkonen, que assumiu a 7ª posição. Alonso é o primeiro, Schumacher é o segundo, Trulli é o terceiro, Mark Webber é o quarto, Raikkonen é o quinto, Ralf Schumacher é o sexto, o Raikkonen já é o sétimo e o Raikkonen vai no ataque ali. E o Raikkonen vai no ataque para cima do Ralf Schumacher. Bonita largada, bonita a primeira volta, bonito o princípio de corrida. Schumacher bota a pressão para cima do Alonso, tentando induzir o espanhol ao erro. Alonso é o primeiro, Schumacher é o segundo. Pinta na 3ª posição ali o Trulli. Veja que o Webber já ali é o quarto, a 5ª posição é do Heidfeld, o sexto é Ralf Schumacher. O sexto é Ralf Schumacher, o sétimo é Raikkonen. E olha o Rubinho, olha o Rubinho. Olha o Rubinho para ganhar mais posições, já vem brigando com a BAR, vai atacando e vai se dando bem. Rubens Barrichello passa mais um, vem voando lá atrás Rubens Barrichello. Ele faz mais um, olha, ele já passou o Felipe Massa, agora já passa o Takuma Sato e já ocupa a 11ª posição. A próxima vítima de Rubens Barrichello deve ser o Jenson Button. Princípio de corrida arrebatador do Rubinho. Ele avisou pro Bassan. E disse aí, ó, atenção, pai, mãe, alô, vô. É o seguinte, eu só vou passar 10 na primeira volta. E ele, deixa eu fazer a conta aqui. O Klia não largou, então ele passou o Albers, passou o Frisacher, passou o Monteiro, passou o Coulthard, passou o Kartkin, passou o Villeneuve, passou o Massa. Não cumpriu a promessa não, passou só 7. Primeira volta excepcional de Rubens Barrichello. É o que ele tem a fazer, né? Ele está sabendo que não vai ficar muito tempo na pista, não. Então ele vai mandar ver, vai fazer um bonito início de corrida. Olha, o Albers já abandonou, o Klia não largou. Alonso é o primeiro, Schumacher é o segundo. A volta do Alonso, 1:33.954. A volta do Schumacher, 1:34.248. E vem todo mundo brigando ali atrás. E o Rubinho vem na balada, ó. O Rubinho vem na balada, ó. E o Fisichella já tem problema no motor. O Fisichella da Pinta de tempo. Já tem. Da Pinta não, já tem problema no motor. Ele está posicionado ali atrás. Ele está posicionado atrás das McLarens. Está posicionado ali atrás das McLarens. E o Rubinho já veio por aí, já fez a ultrapassagem. O Rubinho já passou o Fisichella. O Rubinho já passou o Fisichella, já vai para a 8ª posição. Princípio de corrida, olha, é um ritmo. Ou o carro está uma coisa fantástica, ou é aquilo que o Reginaldo está dizendo. Ele sabe que não vai chegar, vou acelerar tudo que puder aqui. E lembrando que o Rubinho tem sempre uma excelente performance em situações de dificuldade. A primeira vitória dele, como a gente lembra no GP da Alemanha, foi largando em 18º. E pode também ter certeza que o Rubinho não está com pouca gasolina. Como ele sabia que ia largar lá de trás, ele deve estar com o tanque mais cheio, o que deve ajudar ele na hora do pit stop. Vamos ver, vamos esperar para ver o que acontece. Alonso completa mais uma volta. Quem eu imagino que esteja com menos gasolina é realmente o Schumacher, porque apesar do carro ter andado bem nos 2 treinos, pelo menos no caso dele, Schumacher, né, do Rubinho não, ele está pressionando muito o Alonso. O Felipe Massa caiu para a 13ª posição, ultrapassado exatamente pelo Rubinho. Você vê a Jordan andando devagarinho ali. Você vê a Jordan se arrastando por ali. O Klia nem largou. O carro foi recolhido para o box. Olha o Fisichella. Aí você está vendo o Fisichella que estava na cara que tinha problema de motor, pelo menos fumava muito ali. Ele pode até recolher direto para a garagem. Veja aí, dificuldade até na... O pessoal mandou ele passar direto. Seguir. Ele vinha por aí e disse para ele, não, vai embora. O que você está fazendo aqui dentro? Talvez eles vão tentar fazer algum tipo de correção do lado eletrônico pela telemetria. E talvez, quem sabe, solucionar o problema, mas é bem difícil. Tá vendo ali o Felipe Massa que está atrás do Jenson Button. Essa briga aí vale a 11ª posição. Com a parada do Fisichella, Massa recupera sua posição original de largada. Aí você está vendo o Jenson Button. Enquanto o Alonso faz a melhor volta, 1:33.559. Atrás dele o Massa teoricamente está pesado, por isso ficou tão satisfeito com a volta de ontem, que botou mais peso hoje, fez uma volta mais alta, apesar daquela erradinha que deu, tem pneus duros. Então vamos ver se o Massa tem uma estratégia diferente aí, que possa lhe permitir pelo menos permanecer mais tempo na pista e aproveitar para tentar chegar na zona de pontuação. 2 vezes ele bateu na trave ali, não conseguiu ainda pontuar, tá furos acima do Villeneuve. Fazendo uma temporada, no início de temporada
arrasando com o Villeneuve. Aí vão para a largada de novo. Veja que o Schumacher ele já vai se posicionar ali atrás do Alonso. Até para ameaçar um ataque, ele fez muito bem que ele se colocou imediatamente entre o Alonso e o Trulli. Só que quase o Trulli pega ele pelo lado de fora. É que o Trulli arriscou, né? E como balançou a frente ali, o Trulli na freada veio por fora. Agora como o Schumacher chegou a encostar praticamente atrás do Alonso. O Mark Webber largou um pouco melhor que o Heidfeld, se deu bem por ali, e o Ralf Schumacher ficou ocupando a 5ª posição. E o Rubinho, você vê, na primeira curva ele já vinha passando uns 4. E ele tocou com uma Minardi, o Rubinho, ó. Não, uma RBR. Ele tocou. Tocou com só Coulter, roda, né? Tocou com só Coulter, roda. tá certo. Ele tocou com o Coulter. Por sorte foi só a roda. Ele tocou com o Coulter e o Coulter ficou à frente dele, depois ele ultrapassou o Coulter. Aí o Fisichella, não deu pra entender, né? Ele vem, a equipe manda ele passar, agora manda ele parar, agora o motor não pega. Já é final de corrida para Fisichella, para qualquer oportunidade, qualquer possibilidade. Alonso é o primeiro, Schumacher é o segundo, 8 décimos atrás, Trulli é o terceiro, Webber é o quarto. A 5ª posição é do Heidfeld, o 6º é Ralf Schumacher, o 7º é Raikkonen, o 8º é Sato, o 9º é De La Rosa, o 10º é Barrichello. Jason Button é o 11º, Felipe Massa é o 12º. Sequência, Villeneuve 13º, David Coulthard 14º, Thiago Monteiro 15º, Frisacher na 16ª posição. Esses os 16 que estão por aí, porque o Klien já abandonou também o Kartkeyan. O Albers já fez uma parada, o Fisichella já fez 2, então esses não contam mais. A balada vem até a 16ª posição, com 5 voltas completadas. E a vantagem do Alonso segue aumentando. Para Schumacher, Alonso virou um 33,2. Schumacher virou um 33,4. O Trulli virou um 33,5. Mark Webber virou um 34,2. O Heidfeld um 34,4. Ralf Schumacher um 34,3. O Raikkonen um 34,1. O Sato um 34,5. O De La Rosa um 34,4. O Barrichello um 34,7. Uma boa corrida, você revê a largada. Uma ótima corrida, ótima disputa entre o Heidfeld e o Ralf Schumacher, 2 alemães. E o curioso, o Webber na frente do Heidfeld, sendo que o Heidfeld havia largado na frente. Foi interessante ouvir agora, você vê que no Fisichella já abandonou. Na largada, o engenheiro do Sato vinha narrando para ele quem estava do lado direito e quem estava do lado esquerdo, que era o Villeneuve na ocasião. Então, eu nunca tinha visto um engenheiro tentar ajudar o piloto no momento da largada do lado de fora, né? É interessante. É uma coisa muito utilizada nas categorias americanas, principalmente nas corridas de oval. É muito utilizado isso, onde alguém fica 1,32,932 contra 1,33,174 do Alonso. Ele baixa de novo para 0,8 a vantagem. E você vê aí o Ralf Schumacher indo para cima do Nick Heidfeld. Uma briga interessante, como o Reginaldo falou agora há pouco. Essa briga vale aí pela 5ª posição nessa animada, o Grande Prêmio do Bahrein. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. Galvão, você vê um piloto como o Fisichella abandonando a prova tão cedo, eu devo dizer que como piloto é uma das piores sensações, porque você dá a prova, ainda mais num lugar quente como esse, e depois de 5 voltas você ter que abandonar, é uma frustração muito grande. Ainda mais no caso dele, né, Butch, que ele, sabidamente ele tem a melhor equipe da Fórmula 1 no momento, e ele tem que brigar com o Alonso desde o início, para que quando chegar a hora, a equipe defina, vai ter que definir. O De La Rosa, que já é uma McLaren que tem um bom rendimento. O De La Rosa está ali na 9ª posição, o Raikkonen é o 7º colocado. Pode não ser o carro do ano, mas é um carro que tem um bom rendimento. Na frente do De La Rosa está o Sato. O Sato com a BAR logo na frente do De La Rosa. E o Rubinho fica ali atrás dos dois. E aí, apesar da pista ter bons trechos para ultrapassagem, já fica difícil. Tanto que você está vendo aí há quanto tempo o Ralf está comboiando ali. E o Schumacher chegou porque fez volta mais rápida de novo. E está chegando, está se aproximando do Alonso. O Rubinho, com certeza, conseguiu ganhar aquelas posições na largada devido ao arrojo que ele teve, a boa técnica que ele teve para conseguir as ultrapassagens. Mas agora que os carros estão já num ritmo normal de prova, o carro dele não deve ter um desempenho tão bom quanto poderia ser, como é o caso do Schumacher, porque ele não fez nada em termos de acerto. Ele teve que copiar muito do acerto
do que o Schumacher oferecia, então ele deve estar sendo prejudicado. Olha o ataque aí do Ralf para cima do Heidfeld, eles vêm roda com roda, ficou com a vantagem, atacou, veio por fora e conseguiu o contorno. O Heidfeld, uma belíssima manobra. Retardou a freada ali sem dúvida nenhuma, porque tinha a parte interna da curva o Ralf. Ele foi ultrapassado e ficou mais para trás. E ficou mais para trás, para cima do Raikkonen. O que acontece é que o Ralf também, como ele veio por dentro o tempo todo, já roda com roda, ele veio na parte suja da pista, você viu que vinha saindo areia ali. Saindo areia, na hora da freada. Ele teve dificuldade na hora da freada. Mas muito arrojado o Heidfeld de fazer essa manobra. Mas acho que muito pensada, né? Ali deu tempo dele ver que o Ralf estava na parte suja da pista. Então ele talvez não tenha nem retardado a freada, não. Freou no normal mesmo, Guto, porque estava prejudicado o trabalho do Ralf. É que ele sente, me dá a impressão que o Ralf sente que tem mais carro, tem que passar para ir embora. Eu digo que é arrojada porque num carro de Fórmula 1 hoje em dia, você tem uma visão muito ruim através do espelho retrovisor. Eles se preocupam muito mais com a posição aerodinâmica do espelho do que com a posição ideal para a visão. Aí, por esse foi o motivo da quase ultrapassagem. O Heidfeld errou a curva anterior, né? Errou a curva anterior. Então, você chega na freada sem saber se o carro está exatamente ao seu lado ou se está indo atrás de você. Por isso que eu digo que é muito arrojado de você tomar uma atitude sem saber aonde está o carro de trás. Quer dizer, você vai ter que ir na movimento, sendo o outro o Ralf, é muito risco. E o Ralf passou o Heidfeld agora. O Heidfeld perdeu o rendimento. O Ralf passou e ele já está sendo atacado ali pelo Raikkonen e vai ser ultrapassado pelo Raikkonen. A única coisa, Buto, que eu discordo nesse momento que você fala do retrovisor, é que no momento da freada, ele errou de novo, ele está com problema. Ele errou atrás, errou agora, ele já está com problema. Pode ser desgaste de pneu, pode ser freio, pode ser qualquer coisa, pode ser ali, pode ser câmbio, marcha que não entra, qualquer coisa pode ser. Só que no momento da freada ele não tinha retrovisor não, eles estavam tão lado a lado que era para você olhar de lado com o pescoço. Se olhar pelo retrovisor ele não ia ver nada, porque não tinha ninguém atrás dele, ele estava lado a lado ali. O interessante é que as duas vezes o Heidfeld perdeu a frente do carro, pode ser realmente a marcha que não entrou. Mas o problema da Williams, que está inclusive nessa corrida com um novo pacote aerodinâmico, era a traseira. A traseira que melhorou bastante. O problema também, Galvão, que até os pilotos escondem de reclamar dessa falta de visão, é que, para ser sincero, nem pro lado dá para ver. Nem pro lado, muito menos até para frente é difícil você ter uma visão muito boa. Eu não reclamo porque faz parte do jogo não reclamar de nada. Isso é uma coisa que fica absolutamente clara. Não reclama. O Ralf Schumacher é o quinto, já abriu a sexta posição. Nesse momento é do Heidfeld lutando ali com o Raikkonen, pronto para ser ultrapassado pelo Raikkonen. Depois vem o Sato, De La Rosa e Rubens Barrichello na 10ª posição. Felipe Massa é o 12º colocado. Globo a gente se vê por aqui. TIM, a maior cobertura GSM do Brasil. Aí você vai no carro do Raikkonen. O Raikkonen está preso pelo Sato. Ele não consegue ultrapassar o Sato e com isso o Rubinho está logo atrás aqui. Não, o Raikkonen está preso pelo Heidfeld. Ele que está atacando o Heidfeld. Perdão, o Heidfeld. Ele que está atacando o Heidfeld, não consegue a ultrapassagem. O Heidfeld tem problemas realmente, você repara. Exatamente. Eu queria dizer o seguinte, a outra McLaren. A McLaren do De La Rosa está preso pelo Sato e o Rubinho pressionando o De La Rosa. De La Rosa não consegue passar o Sato. E o Ralf passou, o Heidfeld foi embora. Por isso a pressa dele em fazer a ultrapassagem. Aí você está vendo o Schumacher, que olha só como ele acompanha ali coladinho atrás do Alonso. Coladinho. A diferença baixou um pouquinho, baixou mais um décimo, 0,5, não há diferença. Não é mais no cronômetro, é de meio segundo. A diferença é no visual absoluto. E o Schumacher começa a botar bico preto a Ferrari em sinal de luto pela morte do Papa João Paulo II. E o Schumacher vem ali, ó. Vamos ver, volta os dois. 1,33,207. O Alonso 1,33,288. A diferença nos centésimos. O Trulli já completou em terceiro, o Weber completou em quarto, o Ralf Schumacher já completou em quinto. A diferença do Ralf Schumacher para o Heidfeld vai aumentando. Você lembra que agora há pouco ele estava brigando para passar pelo Heidfeld. E nesse momento, o Ralf em relação ao Heidfeld já abre 3,5 segundos. E o Raikkonen continua colado. Ó o Rubinho chegando. Aí é o De La Rosa.
Aí sim, aí nós temos o Sato, De La Rosa e Rubinho. Eles já estão nessa posição faz tempo aí. O Rubinho já está atrás do De La Rosa. Desde que ele fez todas as ultrapassagens, ele está atrás do De La Rosa. E mesmo com o De La Rosa preso ali atrás do Sato, o Sato virou nessa volta um 34.436. O De La Rosa virou um 34... Opa! Tava forçando demais. Estava forçando demais o Schumacher. Muito atrás, coladinho, não funciona direito Mas a pressão aerodinâmica. Deve ter algum problema, Galvão. O carro ficou lento, ele voltou lento, ó. Talvez seja o motivo até da rodada. Pode ser o tal do câmbio. Pode ser o câmbio, pode ser o diferencial. Olha aí, vai ficando o Schumacher, vai praticamente abandonando a prova. A Ferrari não vai ter um final de semana feliz na estreia. O Schumacher não teve problema final de semana inteiro, mas está aí se arrastando para os boxes. Rubens Barrichello só teve problemas e agora é o 9º colocado na pista. Coisas de corrida de Fórmula 1. Eles procuraram correr o risco de levar o carro que tinha uma performance melhor, mas sabendo que isso que aconteceu poderia acontecer mesmo, não é nenhuma surpresa. Vamos ver aí a câmera colocada no carro do Alonso, olha só. Erro. Ou câmbio, amigo. Talvez não, Marcha. eu acho que câmbio ou diferencial, dá pra ver que o carro não tinha estabilidade, por isso não parou. Não tem como errar desse jeito, quer dizer, ali a marcha não entra, ele pendura no freio. Sim, ele pendurou pode ser, quando eu digo erro, ele pendurou no freio e não ia fazer a curva. Então virou, voltou, aí sim pode ter sentido algum problema. Se você não jogou a marcha, ficou no neutro, pendura no freio e vai embora. Exatamente. E aí, às vezes, a dificuldade com que ele traz o carro pro box. Ou ele foi procurar marcha depois e não achou mais nenhuma. Não achou mais nenhuma. Vai recolher. Mas dá pra ver que ele não tá conseguindo, Galvão. Você vê que o carro entrou engatado, ele não conseguiu colocar em neutro. Então, com certeza, é um problema de câmbio. Ali ficou claro que porque os problemas de câmbio já vinham surgindo desde o primeiro dia. A informação que chega de lá é que o tempo inteiro o câmbio da Ferrari, o câmbio novo, do carro novo, trabalhou superaquecido. E eles não sabiam o porquê, nem conseguiam resolver o problema. Eles acham que, inclusive, é o motor novo que força muito o câmbio. Olha o De La Rosa, não consegue passar o Sato, o Rubinho chegando cada vez mais. Só faltava, diante de tudo que aconteceu no fim de semana, o Rubinho chegar nos pontos. O Schumacher fora e o Rubinho chegar. Veja só, o Sato virou 1,34,383. O De La Rosa 1,34,397 e o Rubinho 1,34,379. O Sato está determinando o ritmo dos outros dois. Aí o Rubinho chegou até ali. Ali ele fica, veja que nem se aproxima do De La Rosa. O Sato, como o De La Rosa não consegue ultrapassagem, o Sato está determinando o ritmo dos outros. Na frente do Sato está o Raikkonen, que também não conseguiu ultrapassar o Heidfeld. O carro do Heidfeld perdeu também rendimento. O Heidfeld está virando ali 1,33,769 contra o 1,33,2 do Trulli, por exemplo. 1,33,0 do Ralf Schumacher. E agora fez ali uma tentativa de La Rosa. Fez uma tentativa de La Rosa. E não deu de novo. E não conseguiu ultrapassagem. Vamos às informações de Pedro Bassan. Ontem eu perguntava ao Schumacher o que ele achava da confiabilidade do carro, se ele não tinha medo que o carro quebrasse devido ao problema do Rubinho. O Schumacher disse que não, que o problema do Rubinho era um problema... Foi a frase que eu usei agora há pouco. Não reclame. Entre no carro e acelere. O piloto de Fórmula 1 perdeu o direito de fazer... Ou seja, a resposta de piloto de Fórmula 1 perdeu credibilidade há muitos anos. Não dá para acreditar no que ele fala, porque o que ele fala não é o que está acontecendo. Ele tem as limitações impostas pela equipe. Então o Schumacher tem a obrigação de dizer, não, foi um fato isolado, tá tudo uma maravilha, aqui só tem espetáculo, aqui não tem tristeza. E ficou claro na pista que a história não é assim. E vale até pro Schumacher, hein? Fica claro que vale até pro Schumacher. Nem ele tem o direito de dizer o que pensa. Isso é uma coisa que o Luciano faz um sorriso aqui do meu lado, como diz assim, é complicado, não é, Luciano? Como você que está em casa pode ver, vida de piloto de Fórmula 1 não é tão fácil como todos pensam, né? Além de ter que lidar com o carro, com a pressão, você tem também muita cobrança em ser politicamente correto, então é complicado. Olha a boa briga, e agora ele está sentindo que nessa volta ele tem mais carro, ele vai tentar em todas as tomadas aí.
Eu diria, Reginaldo, que ele está sentindo que tem mais carro, ele está sentindo que ele tem que passar se ele quer alguma coisa na corrida. Até porque, como agora, nesse novo regulamento, não tem muito segredo, todo mundo está fazendo praticamente 2 paradas, dividindo a corrida em 3, você vê que daqui a pouquinho nós estamos atingindo a primeira terça parte da corrida, daqui a 3 voltas. O engenheiro dizendo pro Sato que ele está fazendo um ótimo trabalho, para ele manter a calma, concentrar e tentar manter a posição dele. Manter a concentração, acima de tudo, para manter a concentração ali. Porque onde ele pode desconcentrar é exatamente se ele ficar muito preocupado com o carro que está atrás, veloz ele sai. E psicologicamente é muito bom você ouvir da equipe que você está fazendo o trabalho correto em brigar pela sua posição, porque às vezes você não sabe se você está forçando demais ou se esperam que você talvez deixe o carro passar e mantenha apenas um bom ritmo. Então é bom o engenheiro passar para ele que ele está fazendo um bom trabalho e que é isso mesmo que tem que ser feito. Olha só, e aquele problema o Raikkonen teve 2 problemas, pode ter sido 2 erros dele realmente, viu? O que um permitiu a ultrapassagem do Ralf Schumacher e outro quase que permite a ultrapassagem do Raikkonen, porque agora nessa volta não, que o Weber fez a melhor volta dele na corrida, o 33.6. E o Raikkonen fez também. O Raikkonen fez 1:33.4. Eu estava reparando que ele estava virando nas últimas 3 voltas no mesmo tempo do Mark Webber, que não tem tráfego. Porque o Mark Webber está 12 segundos atrás do Trulli. O Mark Webber é o terceiro, está 12 segundos atrás do Trulli. E está 1,2 segundos à frente do Schumacher. Não está tão atacado, está correndo solto o Mark Webber. Então o Raikkonen pode ter sido 2 erros realmente. Globo a gente se vê por aqui. Chevrolet, a maior linha de veículos do Brasil. A gente vê uma pista como essa, uma pista complicada que induz os pilotos a cometerem erros pela falta de aderência, porque quando você sai da trajetória a pista é muito suja e você fica numa situação complicada. Faz me lembrar, Galvão, do Senna. Sempre que você via o Ayrton em uma pista mais difícil, uma pista suja, uma pista com pouca aderência, brigando por posições, ele sempre sobressaía e mostrava todo o talento que ele podia oferecer. Ele dizia várias vezes que a corrida se decide exatamente nos momentos críticos. Primeiras voltas, quando você conseguia imprimir um ritmo forte para abrir uma vantagem, ele sempre dizia que uma vantagem de 3 segundos era a vantagem dela, isso no tempo que ainda trocava a marcha na mão, né? Ele dizia, 3 segundos é uma vantagem perfeita, lhe dá para errar uma marcha, para embarrigar uma curva, para você ter uma margem de segurança. Mas o grande mistério era conseguir largar na frente e abrir essa vantagem dos 3 segundos sem comprometer o conjunto, principalmente sem comprometer os pneus. No princípio da prova, sem fazer o blister, sem fazer a bolha. Então, nessa circunstância, quanto mais complicadas as circunstâncias da prova, mais ele sobressaía realmente. Aí aparecia a diferença. Nesse ponto, o talento do Ayrton era incomparável com qualquer outro piloto. Ele tinha muita vantagem de talento natural, sem dúvidas. Veja lá as Minardi se pegando lá, a McLaren fazendo a ultrapassagem. Em cima da Minardi, colocando uma volta. Aí você está vendo o Raikkonen passou, o Raikkonen também passou. E lá atrás vem Sato, De La Rosa e Rubens Barrichello. Aí você está vendo o Raikkonen, aí você está vendo o Raikkonen. Os dois fizeram ultrapassagem em cima da Minardi. Colocaram uma volta em cima da Minardi. O mesmo vai acontecer daqui a pouco com o Sato, com o De La Rosa e com o Rubinho. Nesse momento você negociar uma ultrapassagem em cima do retardatário é que o De La Rosa pode armar um bote para cima do Sato, o Rubinho pode tentar armar um bote para cima do De La Rosa, já que eles estão ali, os 3 andando. Vamos ver o tempo dos 3 agora. Sato, 1:33.7. De La Rosa, 1:33.8. Rubinho, 1:34.0. Isso com 17 voltas completadas, já eles vão começar a parar. Quem vê aí o De La Rosa correndo no lugar do Montoya deve se lembrar que, embora fora da Fórmula 1 como piloto titular há 2 anos, o De La Rosa tem 62 grandes prêmios disputados. Ele tem 34 anos de idade, já correu pela Arrows, onde ficou de 99 até 2000, e 2001 e 2002 correu pela Jaguar. Ele marcou 6 pontos no campeonato e o seu melhor resultado é um 5º lugar na Itália em 2001. Eu ia até comentar agora que o De La Rosa tem apresentado um bom desempenho durante o final de semana. Ele tem sido rápido, mas a desvantagem de um piloto de teste é justamente na hora do grande prêmio, porque andar rápido, você acostuma sempre explorar o limite durante os testes, mas quando você está numa situação de corrida, que é diferente de você fazer
uma simulação de grande prêmio durante um treino, você vê que o piloto de teste geralmente tende a perder ritmo. E um piloto oficial acostumado com a pressão, acostumado com a dificuldade, tem um desempenho sempre melhor. Vamos lá, com 17 voltas completadas. As duas primeiras posições vão repetindo as posições de chegada no Grande Prêmio da Malásia. Com Alonso na primeira pilota em segundo e Williams em terceiro. Há uma nova ordem na Fórmula 1 e o Ralf Schumacher vai para o boxe. Ralf Schumacher, que vinha na quarta posição, é o primeiro para parar para reabastecimento. O Alonso, olha o Alonso dando uma de Schumacher, ó. Fez a melhor volta da prova, 1:31.994, o primeiro a baixar de 1:32 e o Trulli acabou de virar 1:32.4. O Alonso meteu meio segundo agora no Trulli, aumentou a diferença para 3.3, ele está dando uma de Schumacher. Vai parar no boxe já para reabastecimento. Tá leve e arriscou tudo para fazer uma grande volta. Ralf Schumacher vai voltando. Vai voltando atrás do Villeneuve. Tá voltando atrás do Villeneuve, que tinha 12ª posição. Então o Villeneuve é 11º e Ralf Schumacher é 12º. Retorna na 12ª posição o Ralf Schumacher. E veja que o Rubinho já não acompanha tão de perto. Aí chega. A verdade é que o De La Rosa não consegue fazer a ultrapassagem em cima do Sato. Por isso o engenheiro do Sato disse a ele que ele está fazendo um bom trabalho e pediu para ele manter a concentração o tempo inteiro. Pediu a ele que mantivesse a concentração o tempo inteiro. E o Rubinho fica ali atrás. Agora dá a impressão que vai esboçar um ataque, põe meio de lado e mostra o bico do carro, mas volta ali atrás o Pedro De La Rosa, atrás do Takuma Sato. E o Rubinho vem ali. Nesse momento, na 9ª posição, o Felipe Massa é o 11º, porque o Ralf Schumacher parou e voltou atrás do Villeneuve. Voltou então, portanto, na 12ª posição, diga Bassan. A Ferrari explica que Schumacher parou por um problema hidráulico. O problema do Schumacher, portanto, teria sido diferente do problema de Rubens Barrichello. Problema hidráulico. Precisa ver se é verdade também, né? Às vezes o problema hidráulico faz com que nada funcione. A embreagem não funcione, o acelerador não funcione. Trava tudo, né? E por isso ele não conseguiu usar o câmbio. Então pode ser verdade. Verdade é, o problema é que hidráulico pode ser causado, como disse o Luciano, por um monte de coisas. Quer dizer, é um problema generalizado, Henrique. E pode ser uma defesa da equipe também. Pode ser uma defesa da equipe para não chamar atenção para um problema crônico de câmbio. E não pode usar o câmbio do ano anterior desse carro novo. Então pode ser um problema da equipe. O câmbio parou de funcionar. Por quê? Quebrou o câmbio? Não, problema hidráulico. Isso ninguém está dentro das equipes. As coisas são guardadas a 7 chaves. Ninguém está dentro das equipes. E eles têm porta-voz para dar a versão oficial que eles querem dar. É verdade. E uma coisa que eu posso dizer, eu testei um câmbio da Ferrari super rápido, com mudanças de marcha super velozes, no começo do ano passado, que eles tinham intenção de vir trazer esse câmbio para o modelo F2005. Eles não trouxeram esse modelo porque, apesar de uma performance muito... ultrapassou o De La Rosa. Não sei não. Não foi não. Olha só, aí é que o Rubinho tenta se aproveitar. Agora vai o De La Rosa, foi o mesmo processo do Ralf ali com o Heidfeld. Ficou na parte suja o De La Rosa. Ele ficou para frear na parte suja. O Alonso está no boxe, hein? O líder Alonso, o líder do campeonato, o líder da prova. E agora vai. Vai nada. Vai perder a posição. Também para Rubens Barrichello, olha ali. E também pro Button, né? Também jogou o carro por dentro, também foi frear na sujeira e foi embora. A pista tem muita areia, gente. Os carros onde eles passam, os carros vão limpando a areia dali. Onde não está no trilho, é quase. Não é a mesma coisa. Mas tem uma semelhança, assim, a distância com a pista úmida, né? Você está no trilho e você tá bem. Você pisou no molhado, escorregou. Aí você pisa na areia. Às vezes a sujeira é até pior do que uma pista molhada. Porque na sujeira é uma falta de aderência impressionante. E não adianta limpar. Aí é uma constante mesmo. Olha, tá ficando. Não dá para tapar o deserto, né? Não dá para tapar o deserto, exatamente. Como a pista é um oásis no meio do deserto, ali não adianta limpar, que sempre vai ter o problema de areia. Muito bem, Trulli também vai para os boxes. O líder também foi para os boxes. Vamos ver depois o posicionamento. Quando voltou o Alonso, ele voltou atrás do Heidfeld. Na frente do Heidfeld. Na frente do Heidfeld. Mark Webber também no boxe. Esse é o terceiro colocado, os 3 primeiros parando. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte.
Fumar causa infarto do coração. Eu vi o Weber jogar uma garrafinha de dentro do carro, não entendi qual garrafa pudesse ser aquela, se é a garrafa de líquido dele que estava solta ou alguma coisa parecida. Né? Devia ser, né? Geralmente ela é presa atrás do banco, então um pouco estranho ela tá de repente acessível a ele. Talvez tivesse com duas, né? Uma atrás do banco, outra inventaram parte da corrida. E você viu o Mark Webber voltando atrás do Felipe Massa. O que quer dizer, Galvão? Veja a superioridade do carro da Renault. O Alonso, quando fez o primeiro pit stop, ele voltou na frente do rádio, quer dizer, ele voltou em terceiro. Com a parada dos dois, ele já é líder, tendo feito apenas um terço de corrida, ele já é líder de novo. Vamos ver agora quando eles passarem para completar a volta de número 22 do total de 57. A corrida é boa. Schumacher está fora. Problemas hidráulicos, a versão oficial da equipe. A verdade é que deu a pinta de que está tudo travado ali, a marcha estava travada. O problema hidráulico provoca isso, claro. Mas o histórico do câmbio não é bom para esse princípio, para essa corrida de estreia. Vamos lá posicionar todo mundo aqui. Assim que eles passarem, o Alonso já passa na liderança. O Heidfeld passa em segundo porque não parou. O Raikkonen passa em terceiro porque não parou. A quarta posição já é do Trulli, que parou. O quinto é o Sato, não parou. O sexto é Barrichello, não parou. O sétimo, Jason Button, não parou. O oitavo, De La Rosa, que não parou. O nono, Felipe Massa, para no box nesse exato instante. Então não estava mais pesado, não. Felipe Massa para no box nesse exato instante. E o Mark Webber, então, que vinha atrás dele, passa a ocupar a nona posição. O Mark Webber vai esperar as paradas de De La Rosa, de Jason Button, de Barrichello, do Sato e do Heidfeld para recuperar a sua terceira posição. Vamos ver agora as paradas daí para frente. Temos 22 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, fazendo mais que o possível. E completando aquela informação que eu estava dando, Galvão, a Ferrari, então, a gente testou um câmbio de troca de marcha muito rápida no início do ano passado, e eles desistiram da ideia desse câmbio justamente quando pensaram na durabilidade. Não era um câmbio muito confiável, mas dá para ver que mesmo tendo adotado um câmbio talvez mais para o lado normal, de uma mudança de marcha não tão rápida quanto aquele, eles continuam encontrando problemas. E aí o Heidfeld vai para o box. Você vê que quando ele diminui ali para o limite dos 100 km de passagem no box, automaticamente abre a tampa ali de onde eles vão colocar o combustível. A McLaren está prontinha. Raikkonen não parou e nem De La Rosa. Vamos ver quem para primeiro. De La Rosa. Jogou a garrafa também. Também estava com a garrafa extra ali. E o Massa já fez a sua parada e agora está o De La Rosa. O que pode ser o seguinte também, eu acho que a garrafa é colocada na mão dele na hora que o carro para, né? Não deu pra ver, porque seria difícil de conseguir beber água ou fazer... A não ser que eles estejam usando a garrafa pra apenas molhar o próprio corpo. Pode ser, não duvido. Ali a garrafa, agora ficou moça, a garrafa é dada. O piloto para, ele dá um negócio ali, um canudinho, bebe enquanto tá botando combustível pra hidratar um pouquinho. Olha lá, quer ver, ó? Ali, ó, quer ver? Olha lá, entregou ali, ó. Vamos ver se ele bebe ou se ele se molha. Olha lá, tá me enxergando bem. Olha lá, tá me enxergando bem. Entregaram pra ele ali na hora. Com isso ele tá poupando a garrafa fixa. Tá mais fresquinha, né? E é uma estratégia nova também, que eu nunca tinha visto o Ralf errou. Olha lá o Ralf. Não, mas foi culpa, a Minardi na frente dele freou cedo demais. Mas ele tinha que ter a obrigação de saber que a Minardi, mesmo sem frear, vai estar muito devagar na frente dele. Então ele tem que tomar cuidado atrás. Para não bater, ele foi lá fora. Olha o Rubinho, como vai ali, para cima do Sato. Barrichello vai para cima do Sato. Nesse momento o Sato é o quinto colocado e Barrichello é o sexto. O Sato está com problema de freio na roda traseira esquerda. Toda a freada dele, você vê a fumaça preta ali de pastilha. Raikkonen no box. Era o segundo colocado. Trulli vai então para a segunda posição. Botou bastante combustível. Exatamente igual o companheiro De La Rosa, 9.1. Previsão de mais 20 voltas. Olha o problema, você viu o problema de freio no Sato. Toda vez que ele freia, sai uma nuvem de poeira, uma coisa escura ali da roda traseira esquerda.
Pode ser excesso de temperatura nos freios que faz com que o freio tenha um desgaste maior e você veja visualmente, né, ele se desgastando. Um detalhe interessante também, uma coisa que comprova o desgaste muito menor de pneus nessa pista comparado à Malásia, é que você vê que durante o pit stop ninguém tem... Olha o Rubinho, olha o Rubinho, olha o Rubinho, o Rubinho deu errado agora foi ele mesmo, travou a roda dianteira. Ele deu uma travada, perdeu a frente de uma vez, ficou de lado, conseguiu controlar o carro, mas praticamente parou. Ele estava no ataque para cima do Sato. Ele estava atacando o Sato ali, brigando pelo que seria a quarta posição, já que os dois não pararam. Agora deu uma prejudicada nos pneus, quer ver? Ele vinha ali para cima do Sato, vinha muito próximo, olha só. Mas quase que foi embora. Teve muita competência depois para segurar, ó. Veja, porque ele ficou, o carro ficou completamente quadrado na mão dele. E então, aí conseguiu aproveitar. E vai pro box. E vai pro box. Vai pro box Rubens Barrichello. Então, a essa altura, apenas 2 pilotos não pararam. O Villeneuve não parou e o Coulthard, porque o Sato também foi pro box. O Sato estava na frente do Rubinho, também foi pro box. Então, o Coulthard, como não apareceu... Motor. Right. O Villeneuve vai pro box e o Sato tá na frente ali, ó, tá vendo? Já era o motor do Raikkonen. O Raikkonen já acabou. A corrida vai ficando interessante pro Rubinho se o carro dele resistir, se os pneus resistirem, hein? Vai ficando. Vamos ouvir. A equipe confirmando que todo mundo tá vendo que é um problema de motor. E o Rubinho fica ali atrás e tem muito óleo, vai jogando muito óleo na pista. É errado o piloto fazer isso. Devia parar o carro logo e deixar de sujar a pista para os outros pilotos. É perigoso. É o que ele está fazendo agora. Já devia ter feito antes. Devia ter feito antes. Ele devia ter feito antes, porque ele jogou muito óleo na pista ali. Vai complicar na volta seguinte. É que ele também estava no miolo dos S's. Então, se ele para ali, qualquer lugar, o carro pode ficar prejudicando. Ele esperou um lugar melhor. Sair para parar num lugar mais seguro. Mas olha o óleo que está caindo. Vai jogar naquela fumaça, tem óleo ali no meio e vai caindo óleo pela pista inteira. Então é o seguinte. Apenas o David Coulthard não parou. Eu estava estranhando o Coulthard ter largado tão atrás e não está aparecendo com a RBR como apareceu nas outras corridas. Então nesse momento é o seguinte. O Coulthard tem a 10ª posição e não parou. Só que para dar certo, para fazer uma parada, ele tinha que estar mais na frente, né? Ele está na 10ª posição e não parou e a equipe está pronta. Então, quer dizer, ele sai mais pesado que os outros um pouco, mas até ganhou, teve alguma vantagem, largou na 14ª posição e nesse momento ocupa a 10ª posição e agora o Coulthard vai para o boxe. Então, completadas as paradas. Todo mundo já parou. Alonso é o primeiro. Vou posicionar para você, hein? Olha só, o Sato não vai mais a lugar nenhum. Não vai mais a lugar nenhum. Ele com esse freio não vai mais a lugar nenhum. O Massa, como passou ali, passou um dedo a roda do Massa do carro do Sato. O Sato não tem mais o que fazer com esse freio desse jeito. Olha lá, tá deteriorado o freio. Ele freia e sai fumaça tá desmanchando o freio dele. Tá desmanchando o freio do Sato. E dali ele vai entrar e vai pra garagem, porque já não tem mais o que fazer. Ia entrar, nem chegar, chegou. Olha só. Essa é uma recuperação de imagem. Essa recuperação de imagem, então ele ficou para trás. Então agora sim, vamos posicionar direitinho. Alonso é o líder com 27 voltas completadas. Vamos nos aproximando da metade da corrida. Mais uma volta e meia, teremos a metade da corrida. Trulli é o segundo, 6,3 atrás do Alonso. Mark Webber é o terceiro, longe, uma semana. A 20 segundos, ponto 3 atrás do Trulli. O Raikkonen é o quarto, 2,5 segundos atrás do Mark Webber. Dá para brigar aí, dá para ter uma briga de Williams com o McLaren pela posição do pódio, pela terceira posição. O Ralf Schumacher vem 6 segundos atrás do Raikkonen. O Barrichello é o sexto colocado. Já está na zona de pontuação. Já superou a expectativa do Reginaldo das 10 voltas, já durou 27. Dá a impressão que está normal. Já normalizou agora e ele percebe que ele tem condições. Então vamos embora. A corrida agora mudou para ele.
E ele está 4,4 atrás do Ralf Schumacher. Jason Button é o 7º colocado, 1,6 atrás do Rubinho. O Pedro de la Rosa é o 8º colocado com a outra McLaren, meio segundo colocado do Jason Button, brigando pela 7ª posição. E o Felipe Massa é o 9º colocado, 7 segundos atrás do de la Rosa. Quer dizer, não dá pinta de ter carro para atacar uma posição de pontuação, mas pode estar fazendo agora. O Villeneuve vem atrás do Massa, companheiro de equipe dele, mas vem 7 segundos, ponto 4 atrás dele na 10ª posição. O Sato abandonou, o 11º é o David Coulter, o 12º é o Thiago Monteiro, o 13º é o Frisacher, o 14º é o Albers e depois só aí 14 estão na pista, conte 12. Feito um excelente trabalho, porque muita gente diz que é o Villeneuve que não tem tido uma performance boa, mas a gente tem que lembrar que isso é dito porque ele está sempre muito atrás do Massa, mas deve se lembrar que o Massa tem sim andado muito rápido. Aí a equipe conversando ali com o Jason Button, que tem o de la Rosa colado atrás dele, e o Rubens Barrichello já está na frente dos dois, o Rubinho já ocupa a 6ª posição neste momento. O Globo a gente se vê por aqui. Nova skin. Quanto mais nova, mais gostosa. E vamos ter briga boa de novo aí, Reginaldo. Vamos ter briga boa agora, outra vez BAR. Mais uma vez a BAR com o McLaren. Só que agora o Jason Button com o de la Rosa. Antes era o Sato com o de la Rosa. Agora o Jason Button com o de la Rosa. BAR e McLaren marcaram a briga, as brigas principais dessa corrida, o que mostra que a BAR deu uma evoluída. Agora está no nível da McLaren. E é uma briga em outra briga que pode ser definida pelos freios. Lembrando que nessa pista, o problema dessa pista é tração, quer dizer, tem que ter tração para as curvas de baixa e de média, na saída de curva, e freio, sacrifica demais os freios, isso todo mundo sabia. Todo mundo viu o que aconteceu com o Sato, né? Ele ficou defendendo posição, ficou pendurando no freio para defender posição. O engenheiro disse que ele estava fazendo um bom trabalho, mas na verdade não estava tanto assim, né? Estava pendurando no freio para defender posição e desmanchou, simplesmente desmanchou o freio no carro do Sato. Aí você vê o Rubinho tem uma vantagem razoável. O Rubinho que é o 6º para o Jason Button que é o 7º colocado, de 2 segundos a vantagem. E olha, o problema do Rubinho é que ele não está conseguindo andar mais baixo, mais rápido que o Ralf Schumacher. E o Button também está com problema de freio. O Sato foi o primeiro a ter e o Button também está. Olha, o Ralf Schumacher deu uma erradinha aí, viu? Porque ele tinha virado 33,4. Ele tinha virado 33,4 contra 33,8 do Rubinho. O Rubinho, como o relógio, voltou a virar 33,8, só que o Ralf Schumacher virou 34,8. Ele foi 1,4 segundos mais lento que na volta anterior. E a diferença do Ralf Schumacher para o Rubinho baixou de 4,7 para 3,7. Vamos ver se foi um erro momentâneo. Vamos ver se foi um erro momentâneo do Rubinho, do Ralf Schumacher, ou se é um problema, ou já alguma queda de rendimento do carro do Ralf, que seria bom para o Rubinho. Olha, Galvão, nessa briga aí de novo. Você vê que dois carros de uma mesma equipe tendo problemas de freio do mesmo lado, né? Sempre na traseira esquerda e o do Button dá a impressão que é na traseira e na dianteira. Claro que não é problema do sistema de freio. O problema é exatamente que, como é uma pista em que todo mundo usa máxima refrigeração para motor e para... Uma coisa que a gente estava comentando no começo da corrida sobre o pneu mole e o pneu duro, a gente vê que talvez a escolha pelo pneu mais mole foi a escolha certa. Porque, inclusive nos pitstops, você vê que os mecânicos não tendem a mexer na asa dianteira como mexiam na Malásia. Na Malásia, que era um desgaste muito alto, eles sempre tinham que equilibrar o carro tirando a asa dianteira. Até agora não vi ninguém mexer em asa, o que significa que o desgaste de pneu tem sido bem baixo. Fora da corrida, Schumacher, Fisichella, Kartikeya e Klien. O Klien nem sequer largou. Você está vendo o Jason Button que tem aí a 7ª posição, sempre pressionado ali atrás pelo Pedro de la Rosa. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Aí temos as emoções do Grande Prêmio do Bahrein. E hoje ao meio-dia, Renato Aragão vai agitar uma grande festa, porque a turma do Didi tá especial. E hoje não se esqueça, hein? 3 da tarde tem a primeira parte do Domingão do Faustão. E depois, às 4 da tarde, os campeonatos estaduais que vêm aí pedindo
a Taça Rio para ver quem vai para a final com Volta Redonda. O Santa Cruz já foi campeão. Tem Cruzeiro e Atlético jogando em Minas Gerais. São todos jogos muito importantes. O Inter já é finalista no Campeonato Gaúcho. O Grêmio vai buscar a posição. O Vitória já é finalista no Campeonato Baiano. Então, 4 da tarde temos campeonatos estaduais. Futebol em momento de emoção para você. Aqui as emoções da Fórmula 1. A gente acabou de ver a informação de temperatura e 42 graus de temperatura ambiente com 12% de umidade. Com certeza deve ter piloto passando mal novamente no final da prova. Não duvide de ver talvez o Alonso no alto do pódio mais uma vez, nem conseguindo ficar em pé. O importante é ele conseguir ficar sentado no carro até o final, inteiro ali no carro. Alonso, 8.4 a vantagem para o Trulli, última volta do Alonso, 33.060, a volta do Trulli, 33.376. Felipe Massa tem ali a 9ª posição, você confere. O Mark Webber está 21 segundos atrás do Trulli na 3ª posição, o Raikkonen diminuindo, 1.7 atrás. Vai ter briga, hein? Vamos ter briga de Williams com McLaren pela posição do pódio, pela 3ª posição. O Ralf Schumacher e o Barrichello, agora é ele quem anda. Foi erro do Ralf mesmo, porque o Ralf voltou a virar um 33.1 e o Rubinho 34.4. O Rubinho tá virando na dele ali, 38.8, 34, agora fez uma volta alta, 34.4, a vantagem do Ralf Schumacher, que era de 4.7, baixou para 3.7, subiu para 6 agora. E o problema é que o Jason Button ali segurando De La Rosa já vai se aproximando mais. A verdade é que o Jason Button não tem, nesse momento, mais do que segurar o De La Rosa, ele está se aproximando do Rubinho para brigar pela 6ª posição. O Jason Button agora foi 2 décimos mais rápido que o Rubinho na volta anterior. E agora foi. Agora foi, o De La Rosa botou por dentro e fez ultrapassagem. É péssimo negócio para Barrichello. Péssimo negócio para o Rubinho. Isso quer dizer o seguinte: a McLaren se livrou dali da BR e tem problemas de freio e tá sobrando. Vai para cima do Rubinho já. Vai chegar rapidinho no Rubinho. Vai chegar, já vem aí para cima de Rubens Barrichello para brigar pela 6ª posição. O Rubinho começou a virar muito lento. Agora 35.4. Muito lento o Barrichello. Pode começar a ser fim de prova para ele. Ele virou 33.8, 34.4 e agora vira 35.4. Aí você vê aí o momento da ultrapassagem, boa a manobra de La Rosa, faz boa corrida. Tava muito tempo sem correr, mas bota tempo nisso. Agora tem a 7ª posição, 2 anos, agora tem a 7ª posição só trabalhando como piloto de teste. E vai para cima do Rubinho. Vamos ver se o Rubinho ainda tem reserva. Vamos ver se ainda tem reserva. Falando em muito tempo sem correr, o Villeneuve até que está se defendendo nessa aí. Também se ele não faz alguma coisa, ele está fora, né? Defendendo em termos, ele está 8.3 atrás do Massa, ele está virando na casa de 1.34.4, assim como o Massa. Ele está começando a se reencontrar. Também não vai passar muito disso, não. Os 5 primeiros completaram a volta de número 33. Alonso, Trulli, Mark Webber, Raikkonen, Schumacher, Barrichello também passou agora. De La Rosa. Vamos ver o tempo do Rubinho. Você viu o Hyde foi no boxe, conversando com o pessoal. Olha, ele baixou muito, um 33.2 o Rubinho contra um 32, mesmo assim, um 32.6. Porque agora é a medida em que os tanques vão baixando de novo. Olha só, o Alonso está virando 32.4. O Trulli 32.7. O Raikkonen 32.8, todos na casa de 32. O Ralf virou 33.2. O Rubinho virou 33.2. Olha só, o Mark Webber. Olha o Mark Webber. Olha o Mark Webber. Ele tinha ali um segundo. Sabe o que aconteceu com ele? Bastou ele enxergar o bico do carro do Raikkonen no retrovisor e já foi embora. Eu digo sempre, olha, já quantos anos nós estamos juntos fazendo Fórmula 1? Desde 81? Desde 81, lá se vão 24 anos. E garanto que você e o telespectador que faz tempo com a gente está acostumado a ouvir eu falar isso. Craque é na hora que o piloto chega num carro de ponta, ele passa a ter a obrigação de andar na frente e deixa de ter o direito de cometer erros dessa forma. É muito fácil fazer bonito em equipe média e em equipe pequena. Você não tem responsabilidade, você bota a faca nos dentes e sai lá, faz 4, 5 voltas, faz uma volta bonita, é rápido na classificação,
consegue duas, três ultrapassagens. Na hora que você senta no carro do Frank Williams, na hora que você senta no carro do Ron Dennis, na hora que você senta na Ferrari, aí é que você vai ver se o piloto é craque ou se ele só é ligeiro. Vão começar com a impressão que o Webber só é ligeiro. Estão começando a formar essa ideia, vamos ver. Ainda mais no caso do Webber, que nunca me convenceu. Ligeiro, sim, rápido ele era, mas nunca me convenceu. Perdeu campeonatos em que ele tinha que ganhar, como o da Fórmula 3000, era favorito, e não deu certo. Olha, o Rubinho está numa situação muito difícil defender a posição. E talvez seja até bobagem para ele defender essa posição, porque vamos ver o tempo que eles têm de vantagem para trás. O Jason Button nesse momento está 5,2 atrás do Rubinho. E o Jason Button tem problemas de freios. Olha lá o Jason Button lá atrás. Ó. O Rubinho não tem como, ele vai forçar uma barra aí e pode até ser prejudicial para ele. Vamos ver. Porque pontuar para ele é importante nessa altura. E confirmando o que você disse agora, Galvão, andar em equipe de ponta, a pressão é sempre muito maior. Eu posso dizer que eu sentia mais pressão testando pela Ferrari do que correndo pela Jaguar ou pela Prost. Surge um piloto, esse é um revelação do ano, vai ser um gênio, vai ser um grande. Nós tivemos muitos pilotos nesses, vamos dizer assim, nesses quase 25 anos. O Reginaldo, estamos aqui transmitindo na Globo. Quantos pilotos nós vimos pintar como craques e que ficaram pelo caminho? Porque na hora da responsabilidade, na hora de sentar no carro do Frank Williams, repito, no carro do Ron Dennis ou na Ferrari, porque a Renault é bom um ano, no outro ano é a BAR, no outro ano... Carro do Frank Williams, carro do Ron Dennis e a Ferrari, sentou ali, tem que andar, amigo. Lá vai pra cima, o De La Rosa atacando, Rubens Barrichello. O Rubinho se defendeu. E o Rubinho está fazendo um traçado defensivo ali, você repara. Mas claro, ele sabe que não vai se defender por mais 20 voltas, né? Que seria 20, faltando 20 para terminar a corrida. Às vezes defende. A única coisa que dá pra ver é que a McLaren tá com pouca asa e tem sido o carro mais rápido de reta quase durante todo o final de semana. Então o Rubinho vai ter um pouco de dificuldade para conseguir segurar essa posição. Ele se defende aí onde não precisa da asa. 36 voltas completadas, um total de 57. Alonso segue firme. Raikkonen, agora é o Raikkonen. E o Raikkonen passou reto ali, mas voltou, trouxe para a pista, estava na terceira posição. Só que ele tinha gordura, né? Ele estava ali na terceira posição, 7,7 à frente do Ralf Schumacher. Então ele dá essa escapada, vai na sujeira, suja os pneus, traz o carro de volta para a pista. Olha o Ron Dennis aí, ó. E continua na terceira posição. Você vai rever aí a escapada do Raikkonen. Onde é que ele vai? Traz aí um bocado de sujeira de volta. Essa é uma característica especialíssima desse circuito. A área de escape e área de escape com piso duro, né? Asfalto e depois sim tem um pouquinho de brita. Quer dizer, para bater em guarda-reio é muito difícil. Então esse é o autódromo perfeito. Como deveriam ser todos os circuitos. Você tem uma longa área de escape de asfalto e depois sim a brita para evitar uma batida mais forte no guarda-reio que está lá longe. O problema é que aí tinha um deserto para construir. Né? Olha só, o Rubinho se defende de todas as formas, o De La Rosa vai para cima dele, vai forçando ali. O De La Rosa vai para cima do Rubinho, fica praticamente impossível a defesa, o Rubinho se defende de todas as formas. Ataca o De La Rosa, a Fórmula 1 voltou a ter briga, a Fórmula 1 voltou a ter ultrapassagem. Aí já pode estar por conta já pode acreditar na conta do pneu. Você tem um pneu Bridgestone na frente, um pneu Michelin ali atrás. Alonso faz a melhor volta da prova, 1:31.840. Tá voando baixo. E já abre 11 segundos de vantagem para o Trulli, que é o segundo colocado, vai caminhando firme para mais uma vitória. O favorito do ano, o espanhol Alonso com o carro do ano. A Fórmula 1 é azul nesse princípio de temporada e tá aí o Rubinho, o vermelho que foi moda nos últimos anos, sofrendo pressão ali. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams de Fórmula 1. E apenas lembrando, agora há pouco o engenheiro do Alonso disse pelo rádio que está tudo sob controle, que a informação que eles têm pela telemetria, que está tudo em ordem com o carro. Bom, o Alonso até esse momento da corrida, ele está conseguindo o hat-trick que os ingleses chamam, que para nós na verdade é aquele popular barba, cabelo e bigode. Porque ele fez a pole, é líder da corrida, que ele teoricamente vai vencer, olha aí. Agora não tem como defender. Vai passar reto. Vai passar reto. Boa, Luciano. Freou muito depois, deu pra ver. A diferença foi muito grande, né? Muito grande. Não tinha mais nem jeito de segurar o carro.
E o Alonso tem também a melhor volta com 1,38,8. Já tinha com 1,38,9 e agora 31,840. Tinha com 31,9 e agora 31,840. Não é fácil de dirigir carro do Ron Dennis. Pra ele ali, é mais um que está no carro do seu Ron Dennis. E o Rubinho fez o dele. Segurou. O De La Rosa errou e ele respira. Vários segundos ali à frente agora para sustentar essa sexta posição. E a sexta posição importante dá 3 pontos para ele. Quer ver uma coisa? Com 3 pontos, ele iria para 11 pontos. E ficaria na terceira posição no campeonato, apenas atrás do Alonso e do Trulli, que vem dominando o campeonato da corrida anterior para cá. Eu diria o seguinte, Galvão, a Williams trocou uma dupla, Montoya e Ralph, tudo bem? Uma dupla que brigava muito, mas uma dupla Montoya e Ralph, que a gente sabe da experiência, da rapidez deles todos, no momento que ele vai, nem tem como achar freio, não tem jeito de... trocou por Weber, que é aquilo que apareceu muito bem numa equipe de pequena para média, agora que ele tem que provar, e o Heidfeld, que foi um piloto brilhante na Fórmula 3000, ganhou o campeonato pela McLaren e depois não fez mais nada nas equipes em que tinha corrido. Então falta um pouco também para o Heidfeld. Deixa eu só comentar o ato falha aqui, que eu ia falando do Ron Dennis, ali era carro do Frank Williams, quando ele passou reto ali. Vai ser muito interessante de ver agora a postura da Ferrari, porque, como você acabou de dizer, o Rubinho, conquistando aí 3 pontos, seria para terceiro no campeonato. E eu quero saber o que a Ferrari vai vir a fazer em termos de dar preferência para algum piloto, uma vez agora, tudo bem que ainda é cedo no campeonato, mas, queira ou não queira, o Rubinho vai estar numa posição muito mais forte do que ele está acostumado. Vamos colocar tudo de novo, volta a fita para a gente colocar tudo de novo, porque não seja muita lambança. Tava ali o De La Rosa, e o De La Rosa é carro realmente no rodeio. Aqui o Reginaldo falou da Williams, eu falei, será que eu troquei? Vamos ouvir. O engenheiro agora pedindo pro Alonso pegar leve, para diminuir um pouquinho o ritmo, porque ele tem 11 segundos de vantagem e tá tudo sob controle. Não, ele agora tem 13,3. 11 na volta anterior. Ele tem 13,3 porque ele virou 1,31,713, fez de novo a volta mais rápida da corrida, abriu 13,3 e de tudo isso que o Luciano disse, ainda teve um final que ele ainda falou assim, e vamos ganhar mais essa. E você sabe por que isso, né? Eles estão vendo que nas últimas 4 voltas, teve erro de sobra e todo mundo errando. Então a equipe exatamente tentando falar para o Alonso, olha, diminui um pouquinho, fica na boa aí, porque tá todo mundo errando. Restando 18 voltas, Globo, a gente se vê por aqui. TIM, a maior cobertura GSM do Brasil. Para quem gosta de estatística aí, Galvão, as 3 melhores voltas da corrida nesse momento. O Alonso é o primeiro, 1,31,713, baixou mais ainda o tempo dele. Por isso que a equipe até falou, ó, levanta o pé um pouco. O Trulli tem, o Raikkonen tem a segunda melhor volta, 1,32,196. E o Trulli a terceira, 1,32,372. Esse gráfico é fantástico, né? Ele mostra o giro do motor, a aceleração, a marcha em que o piloto está, a velocidade. Agora, aquela escapada do De La Rosa livrou a cara do Rubinho por instantes, né? Porque o De La Rosa agora vem apertando de novo. O Rubinho virou 33,8, o De La Rosa virou 32,1. Você tá vendo o Rubinho ali, o De La Rosa já vem chegando ali atrás de novo. Eu me lembrei de uma história interessante. O engenheiro acabou de pedir para o Alonso diminuir o ritmo, mas ele acaba de virar 32,0 novamente, ou seja, ele está ainda forçando o ritmo para economizar. E eu me lembro da primeira vez que eu vi o Alonso andando num carro de Fórmula 1, foi numa Minardi em Jerez de la Fronteira, na chuva, e ele saiu tão rápido, saiu andando tão de lado dos boxes, que a equipe parou, pediu para ele andar mais devagar, ele voltou para a pista andando totalmente de lado de novo e enfiou 6 segundos no segundo piloto mais rápido naquele teste com a Minardi. Esse é um piloto que mostra, que promete, aí vai para a equipe de ponta e mostra que é craque. E andar devagar não é com ele, não. Não, você vai andar devagar, ele fica enrolado, ele fica meio atrapalhado com isso. E ele vem para parada. Tem muito piloto, olha, eu me lembro, vamos voltar muito no tempo, querido, saudoso, José Carlos Patti, o Monco, que dizia o seguinte, quando você está na frente numa corrida, que você está bem numa corrida, que você está andando muito rápido, você diminuir um pouco é perigoso, porque você automaticamente perde a concentração. Você tem uma tendência a perder a concentração se você diminuir muito o ritmo. Aí o Alonso vem pro box.
Aí vem o líder Alonso pro box. Restando 16 voltas. Mexeram um pouquinho só na asa dianteira dele. E vai voltando o Alonso. Ele tinha 13,3 de vantagem para o Trulli. Olha o Alonso voltando. O Trulli tem que ter passado aí, né? Porque senão... Ele tinha 14 segundos de vantagem. E aí você vai vendo o Pedro de la Rosa ali, em cima do Rubinho, atacando muito o Rubinho. Ralf Schumacher vai para o boxe, ele tem a 4ª posição. E aí o Rubinho já perdeu, acabou de perder. Nesse momento não tinha solução, acabou de perder. A 6ª posição para o Pedro de la Rosa. Globo a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Reginaldo, veja que você estava falando da área de escape desse circuito. Claro que nem todo circuito é feito no meio do deserto, então ele tem um espaço que o engenheiro, que o arquiteto quiser. Mas o De La Rosa continua na prova em função disso. O Raikkonen, podemos dizer, continua na prova em função disso. Muita gente que andou passeando nesse asfalto pintado de bege aí fora, para compor aí com a areia do deserto, muita gente em circuitos normais já estaria na caixa de brita e estaria fora da prova. Com certeza, com certeza. Isso é o responsável por a gente ainda ter 14 carros na prova. 42 voltas completadas. O Trulli. Olha os pneus aí. Estão resistindo, mas já mostram sintomas de... Também tá meio complicada ali a dianteira direita do carro do Trulli. Vai voltando o Trulli. Aí voltando na frente da McLaren. Vai voltando na frente do Raikkonen. Ou seja, é tranquila a situação do Trulli, porque ele voltou na frente do Raikkonen, que é o terceiro, fez a 2ª parada e o Raikkonen ainda vai ter que parar. Então tá tranquila a situação do Trulli. Claro que para ganhar a corrida, não. Mas para voltar ao pódio na mesma posição que na última corrida. Nesse momento o Alonso estaria liderando o campeonato com 26 pontos. O Trulli em segundo com 16 com uma Toyota. Quem diria, chegaremos no final de 3 corridas assim. E nesse momento o Fisichella seria o terceiro colocado com 10 pontos e o Rubinho o 4º colocado também com 10 pontos. Só que o Fisichella na frente do Rubinho, porque tem uma vitória que foi exatamente a vitória na primeira prova. Só que o Button já chegou no Rubinho. Fica difícil, pode até ser difícil para o Rubinho completar na zona de pontuação. Porque se o Button passar, ele cai para a 7ª posição e o Ralf Schumacher já fez a parada, vai voltar ali para cima. É que o Ralf Schumacher já fez a parada, vai voltar ali para cima. O Rubinho diminuiu muito o ritmo, virando acima de 35. Porque o Button, com todo aquele problema de freio, também tinha diminuído, virando 33,3. Só que deu a chance do Rubinho ele vê o Rubinho próximo e não tem como segurar também o Rubinho. Nesse momento o Rubinho perdendo a posição, ele cai para 7º, mas na realidade é 8º. Porque o Ralf Schumacher já fez a parada, ele está na 8ª posição. O Felipe Massa está ali perto do Ralf Schumacher. Consequentemente, nesse momento o Massa está, deixa eu fazer uma conta aqui, 1 e 2, com 5 e 9 são 6 e 9, 7,1, 7,8 atrás do Rubinho. Com esse rendimento do Rubinho, até o Felipe Massa pode chegar para brigar pela 8ª posição, pela posição de pontuação do último ponto da corrida. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet, a maior linha de veículos do Brasil. E apenas lembrando um detalhe da última prova, a gente viu o Rubinho ter problemas com aquele pedaço de borracha, vamos dizer assim, que ficou preso no aerofólio traseiro. E todo mundo, inclusive eu achava que era um pedaço de pneu que tivesse ficado preso à asa. O Button vai passar agora. Olha. Teve problema, Rubinho, já diminuiu. Rubinho já diminuiu. O Felipe Massa já está na zona de pontuação. Ele está colado no Ralf Schumacher. Está coladinho no Ralf Schumacher, mas o Massa foi pro boxe. No momento em que ele entrou na zona de pontuação, ele foi pro boxe. Mas já nós vamos ter aí as posições, só que o Rubinho já está virando na casa de 35.
Tem algum problema. Pode ser pneu de novo. Quero ver a hora que se recolher no final. Vou pedir depois pro Bassan, viu, Bassan? Depois você passa perto da Ferrari como quem não quer nada, se o Rubinho for até o final, dá uma olhada no que possa estar restando de pneu aí. Então, Galvão, e na última prova, aquele pedaço preto que a gente viu preso à asa do Rubinho, na verdade era uma parte interna do carro que fica dentro do cockpit, é o tipo de uma parte de proteção, um poliuretano que fica preso dentro do carro, que soltou e vinha incomodando o Rubinho, vinha tocando na perna dele. Então ele próprio retirou essa peça e jogou fora, só que no que jogou, ela acabou se encaixando na asa, então não era um pedaço de pneu, e sim uma parte do próprio carro. Tá. Chega agora a explicação. De La Rosa vem pelo box, ele que desde que se livrou do Rubinho, ele passou a andar muito rápido e tem agora a melhor volta da corrida, 1:31.447, ele superou em 3 décimos ao Alonso. Jason Button e Barrichello, os dois que não pararam, um é quinto, o outro é sexto. Posições que não serão verdadeiras quando eles pararem, o que pode favorecer o Schumacher, Mark Webber e o próprio Felipe Massa. Villeneuve vai para o box agora. O Massa pode entrar aí na zona de pontuação. Pode se aproximar bastante. Diga lá, Pedro Bassan. Galvão, passando aqui pela Ferrari, quem ouviu foi o Schumacher. E ele disse que está triste por ter abandonado, mas aliviado. Uma sensação de tristeza e de alívio por saber que o carro é bom. Quando não quebra, é rápido. E como o campeonato está no começo, ele ainda tem muita esperança. Tá certo. O carro é bom, mostrou que é rápido. Precisa parar de quebrar na sequência das corridas. Globo a gente se vê por aqui. Banco Real, fazendo mais que o possível. Eu devo dizer que eu gosto muito do Montoya, mas eu tenho que admitir que... Acho que alguém errou, né? É o Ralf. E o Felipe Massa foi para cima dele para tomar a posição dele. Ótimo desempenho do Felipe. Ótimo desempenho do Felipe. Eu disse que ele estava coladinho no Ralf. O Ralf espalhou. Agora todo mundo começa a espalhar, né? Porque agora os pneus vão acabando. A temperatura da pista nesse momento é de 50 graus. Até deu uma baixadinha. Do ar continua 42. A da pista é de 50 graus. Os pneus vão acabando. Quem poupa tem. Felipe Massa largou com o pneu duro. É bom lembrar. E o Ralf espalhou ali e o Felipe Massa tomou a posição dele. Ele tomou a posição do Ralf Schumacher nesse momento. Vamos esperar, porque tudo com essa coisa de para, não para. Rubinho e Jason Button ainda não pararam. E o Coulthard, que também não tinha parado, vai para o box agora. Eu vinha falando do Montoya, mas eu devo admitir que, comparando com o Raikkonen, o De La Rosa apresentou um desempenho melhor do que o Montoya tem apresentado nas primeiras provas. Então, ele vai ficar numa situação de pressão, porque já teve o problema de estar machucado, de não poder correr alguns GPs, e também o De La Rosa, no lugar dele, aparentemente fez um trabalho melhor. Olha, com a parada do Coulthard, o Felipe Massa vai para 9ª posição. Lembrando que Jason Button, que é o 4º, e Barrichello, que é o 5º, ainda não pararam. Então a posição do Felipe Massa é realmente boa, pode vir um prêmio aí para ele de pontuação. Seria um bom negócio para ele pelas corridas que vem fazendo. E até o Villeneuve pode entrar na zona de pontuação, hein? Com a parada, quando o Button e o Barrichello pararem, eles vão perder as posições de Ralf, de Webber, de De La Rosa, o Coulthard, o Massa, quem sabe até do Villeneuve. Mas do Villeneuve dá para segurar. O Coulthard já não conta mais aí, porque o Coulthard tá no computador, mas já veio para trás que ele acabou de parar. Já é verdade. E aí a BR vem. Jason Button vai pro box. E a Ferrari também. Vamos ficar de olho para ver a posição que eles voltam, principalmente em relação ao Felipe Massa. E trocaram um pneu do Button. Esse pneu dianteiro trocaram, o que não é permitido, deve ter algum problema. É verdade, não trocaram, somente retiraram. Devia ser alguma coisa em relação ao freio que eles deviam estar checando. É a questão do freio, puxar e botar. Pode? Pode, isso pode sim. Tá certo. Não está escrito. Né? Mas olha o tempo perdido. E agora, olha, esse é o da corrida. O motor apagou. Eles deram lá atrás a carga para o motor funcionar de novo. Funcionou, apagou de novo. Quer dizer, está completamente fora de chance de classificação de Jason Button. Também não vai sendo o ano da BR. Aí vai ser difícil de voltar. Já está praticamente 1 minuto parado. Deve ser problema de embreagem. Assim que ele tenta sair, o carro morre. Nem empurrado conseguiu.
Vão tentar de novo ali, com aquela bateria externa. Vai tentar dar um arranque no carro e vai ficando parado a BAR. E a televisão bem que podia voltar para a corrida lá e depois quando ele voltasse para a pista aparecia de novo, né? Bom pro... Olha os pneus traseiros, como não existe mais ali a parte externa, não existe mais nenhum desenho. Tá slick. E se a televisão resolver ficar e até ele voltar, acaba a corrida, a televisão fica aí. Conseguiu voltar. Foi no tranco. Quase foi no tranco. Você viu que eles tiveram que levantar o eixo traseiro, então fazia o carro funcionar, a roda já em... marcha engatada, né? Já marcha engatada para cair no chão e sair. Mas não saiu não, hein? Já quebrou de novo. Já parou por ali. Bom pro Rubinho e bom pro Massa. Mas eu não tô vendo aqui a posição do Massa. Deixa eu ver aqui. O Alonso é o primeiro, o Trulli é o segundo, o Raikkonen é o terceiro. Até aqui tudo bem. Nós vimos ali o Ralf espalhando. Mas ele tá lá na quarta posição. É porque tá certo. Logo que o Felipe Massa passou ali, parou no box. Tá certo. Rubinho sétimo e Massa oitavo. Muito bem. Então aí nós temos agora o Alonso em primeiro. 13,4 na frente do Trulli. Que leva 25 segundos de vantagem para o Raikkonen, que é o terceiro. O Ralf Schumacher, com aquela errada, complicou a briga dele para brigar pela terceira posição. Ele vem em quarto, 14 segundos e meio atrás do Raikkonen. O Mark Webber, porque escapou, era o terceiro, está na quinta posição, 5,4 atrás do Ralf Schumacher. O De La Rosa é o sexto, 1,3 atrás do Mark Webber. O Barrichello conseguiu sustentar a sétima posição. E o Massa é o oitavo. E 5 segundos a vantagem de Rubens Barrichello, que é o sétimo, para Felipe Massa, que é o oitavo. Os dois brasileiros estão na zona de pontuação. E como o Villeneuve está 10,6 atrás do Felipe Massa, consequentemente ele está 15 atrás do Barrichello. Mesmo que o Rubinho nessas voltas finais tenha problema, nós temos 9 voltas para o final, pode até o Felipe Massa chegar, mas o Villeneuve não vai chegar ali em cima. A tendência agora, se não tivermos nenhum problema, aí você está vendo o Jensen Button sai com um cara de quem não está gostando muito da história que está acontecendo com a BR nesse ano. Por mais problemas que eles possam ter, se não tiver um acidente, uma saída de pista, uma quebra, a tendência é que os dois consigam pontuar. E tem briga de novo aí da Williams com a McLaren. O De La Rosa para cima do Mark Webber. Vem para tentar a passagem, botou de lado, o Webber deu um susto nele, ele realmente se assustou. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin. Quanto mais nova, mais gostosa. E o Alonso resolveu obedecer o pedido da equipe e tem agora virado em 33,6, então já está economizando e garantindo, quem sabe assim, a sua vitória. Tanto que já não tem mais aquela história de barba, cabelo e bigode, porque a melhor volta da corrida é do De La Rosa. O De La Rosa que está nessa briga aí. O De La Rosa é um piloto que eu gosto demais e quer saber, tô torcendo mesmo para ele passar logo esse Webber. Calma, Reginaldo. Um eu gosto demais, o outro eu não gosto de nada. Aí o Mark Webber na frente, o De La Rosa atrás e tem briga atrás, hein? Tem briga brasileira logo atrás. O carro do Rubinho não tem mais rendimento. O Rubinho vira em 1,36,4 e o Massa vira 1,34,0. São 2 segundos e 4 de diferença. Chegou, já está chegando o Massa, já vai brigar com o Rubinho pela sétima posição. Eu não sei, não, eu tenho a impressão que o mais que você gosta do De La Rosa, Reginaldo, se juntar os dois aí não dá um grande piloto. Não concordo de jeito nenhum. O De La Rosa é bom, é rápido, tá fazendo o que o Montoya não faria. Não sei, vamos ver, tá indo aí pra cima do Webber. É bonita de qualquer forma, é bonita a briga da Williams com a McLaren. Alonso segue firme, 12 segundos à frente do Trulli. Lá vem De La Rosa. Se defende ali o Mark Webber. A briga é boa, a briga é bonita. É isso que todo mundo quer ver na Fórmula 1, fim de prova. E é isso que o regulamento tem proporcionado. E agora, com os desgastes de pneus, os carros com menos estabilidade, não é mais aquela coisa que parece que anda no trilho. Então tem muita briga. Errou o Webber. Sustentou a vantagem ali. E o Felipe Massa tira mais uma vez 2 segundos em relação a Barrichello. Agora está na briga. Essa briga aí tá valendo, essa briga vale pela 5ª posição. E nesse momento Massa e Barrichello estão brigando pela 7ª posição. De La Rosa foi, teve que recolher. Você vai no carro do De La Rosa, tá bonito. Será que ele vai passar? Será que eles vão se achar? Seria bom para os brasileiros, de repente, se eles se achassem por aí pelo caminho.
do jeito que o Weber está fazendo, dá pinta que podem se achar, né? Se bem que o Weber vai lembrar o que ele fez na última corrida. E vai para cima, nós vamos com 50 voltas no total de 57 voltas, restando 7 voltas para o Grande Prêmio do Bahrein. A Fórmula 1 se reúne daqui a 3 semanas. Circuito tradicionalíssimo, circuito de Imola. O Grande Prêmio de San Marino. Aí na reta. Estava muito longe. Dá pra ver como esse carro da McLaren é pequeno. Você pode notar o joelho do De La Rosa ali, quase tocando a parte de cima do chassi. Por isso que o Wurz, que é um piloto muito alto, não cabe no carro direito. Aí agora parte para cima realmente, agora vai para a posição de ultrapassagem, botou por fora. E agora, como é que faz? Tenta dar o X, tentou vir por dentro, mas se defendeu o Weber. Tá se defendendo bem o Weber. Atacou o De La Rosa, o Bassan vai falar daqui a pouquinho, Bassan, segura aí, porque nesse momento o Felipe Massa passa Rubens Barrichello, vai voltar, se segura, quase saiu, foi no limite, e o Massa consegue a ultrapassagem em cima do Barrichello. São os brasileiros brigando aí, o Rubinho com toda a deficiência que a Ferrari tem, e o Felipe Massa fazendo a melhor corrida dele no ano, ocupando a 7ª posição, os dois estão na zona de pontuação. Nesse momento o Felipe Massa é o 7º colocado, o Rubinho é o 8º, e fica claro aí que o Massa passa e vai embora. Como não há comparação entre os dois carros. Então, o Alonso é o primeiro, o Trulli é o segundo, o Raikkonen é o terceiro, o Schumacher é o quarto, o Mark Webber é o quinto, o De La Rosa é o sexto, por enquanto eles estão nessa briga. O 7º é Felipe Massa, o 8º é Rubens Barrichello, os 8 estão marcando pontos. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Aí você vai com a câmera colocada no carro do Mark Webber e o De La Rosa ali atrás. Parece que o engenheiro dizia que ele podia apertar o botão para brigar pela posição. Deve ser aquele botão que permite o motor ter alguns giros de rotação a mais, o que ele faz ele ganhar um pouco mais de velocidade na reta. Ou seja, usa a reserva que tem no carro. Dá para garantir essas 6 voltas que faltam. Ou, teoricamente, o motor resiste. E amanhã, na sessão da tarde, uma homenagem à sua santidade, o Papa João Paulo II, falecido ontem, lá na cidade do Vaticano. Amanhã você vai ver na sessão da tarde. O corpo do Papa está sendo velado, ainda permanece numa cerimônia restrita aos cardeais. A Praça de São Pedro ocupada por mais de 100 mil pessoas, desde as primeiras horas da noite de ontem. E o mundo inteiro, então, respeita o sofrimento, o respeito, a admiração, o carisma que tinha o Papa João Paulo II. E aí o Alonso abrindo caminho. O Alonso vai abrindo caminho, vai botando uma volta para cima da Ferrari. Problema de sinal. Aconteceu no treino, sábado. Acontece hoje também, desde o Bahrein. Então, deixa eu lhes dizer aqui que o Alonso colocou uma volta na Ferrari. Colocou uma volta em cima de Barrichello, que é o 8º colocado. E continua a briga, o Weber continua se sustentando ali à frente do Pedro de la Rosa. Opa, deu uma fritadinha de pneu. Deu uma fritadinha de pneu, eles vão se achar, amigo. Eles vão se achar. Restando 5 voltas para o final. Galvão. Diga, Bassan. O Rubens Barrichello, pouco depois da metade da prova, caiu, teve uma queda de ritmo forte, mas ele não reclama de nada, além da instabilidade do carro. Quer dizer, nenhum defeito, só a instabilidade. Tudo indica que devem ser os pneus mesmo que estão se desgastando. Até o Schumacher foi ver o pit stop dele para saber o estado dos pneus do Rubinho, que está conseguindo chegar até o fim da prova, Galvão. E o problema é que o Villeneuve está se aproximando muito, já está 3.7. É uma pena, o Rubinho teria que defender essa posição aí, porque ele chegaria ao final da corrida, que é a de número 199, equiparando a Alain Prost. Mas é praticamente impossível, Reginaldo. O Rubinho virou 1:38.1. E o Villeneuve, com todos os problemas que tem o conjunto do carro, aquela peça que fica entre o banco e o volante, ou seja, o próprio Villeneuve, o Villeneuve está virando 1:34.4. 4 segundos de diferença. Agora dessa volta já está colado ali no Rubinho e fica realmente muito complicado. Globo, a gente se vê por aqui.
Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams e Fórmula 1. É estranho ver o Rubinho perdendo performance que teoricamente pode ser causada pelos pneus, porque conversando com o pessoal da equipe, eles tinham um otimismo que os Bridgestone estariam bem, teriam uma boa performance durante a corrida. Então é muito estranho de ver ele tendo esse desempenho tão fraco, provavelmente por causa dos pneus. Mas os pneus, ficou claro no Grande Prêmio da Malásia que os pneus da Bridgestone não resistiram aos 50 graus de temperatura. A gente viu agora há pouco um pit stop com um pneu Michelin também naquela situação. Então, para o carro que não está bem equilibrado, principalmente na traseira, está gastando mais. A diferença é que o Michelin desgasta, mas mantém a performance, enquanto que o Bridgestone desgasta e perde muita performance. Então, Luciano, é impossível, ninguém é mágico. O engenheiro que trabalha com os pneus. Olha o Villeneuve aí. Para sorte do Rubinho. Para sorte do Rubinho, salvando o ponto do Barrichello. Estou dizendo que o problema fica entre o volante e o banco. Essa se acertou em cheio. O problema da segunda Sauber fica entre o volante e o banco. Mas a questão dos pneus, engenheiro não é mágico. Em 2 semanas ele não vai resolver um problema que foi grave, muito grave, nos 52 graus da Malásia para os 52 graus do Bahrein. A única diferença é a umidade. O que se deve esperar são 3 semanas de trabalho e o circuito de Imola, onde a temperatura da pista vai cair para 20 graus. Aí é outra história. A única esperança da Ferrari era que, com esse asfalto mais liso de Bahrein comparado ao asfalto abrasivo da Malásia, que esse problema não acontecesse. Continua aí a briga. Pela 5ª posição, Mark Webber é o 5º colocado, De La Rosa é o 6º, ele fica ali atrás, não consegue passar. Vai para a ultrapassagem, agora parece ter chance. Agora foi. Vai voltar o Webber. Será que eles se acham? O De La Rosa, se conseguir sustentar a linha, fez a ultrapassagem. Se conseguir sustentar a linha, ele consegue e faz a ultrapassagem. Alonso é o primeiro, Trulli é o segundo, Raikkonen é o terceiro, Ralf Schumacher é o quarto, De La Rosa é o quinto, Mark Webber é o sexto, Felipe Massa é o sétimo e o Barrichello é o oitavo. Agora é o Coulthard. O problema do Barrichello é que ele está virando 37. E agora é o Coulthard que está 2,8 atrás dele. Esse é uma... Não, mas o Coulthard também virou muito mal. O Coulthard também virou mal, virou altíssimo essa volta. O Coulthard também já se arrasta na pista, restando 2 voltas para o final. O Rubinho vai brigar ali por esse pontinho. Pontinho que sustenta o Rubinho na 4ª posição, que é importante. O mesmo número de pontos do Ralf Schumacher, só com um segundo lugar o Ralf Schumacher não tem. E com isso ele vai sustentando a 4ª posição. Você viu como é que está o pneu traseiro da Williams? Também tá slick. Agora, só que eu quero ver agora é que o que o Webber vai escrever na coluna dele, que ele tem numa revista inglesa, que na última, em relação à Malásia, ele meteu o pau em 3 companheiros. Até do Coulthard ele falou. Falou mal de todo mundo. Agora eu quero ver o que ele vai dizer. Alonso vai se aproximando de mais uma vitória. Da 3ª dele na carreira, da 2ª consecutiva, disparando na ponta, abrindo 10 pontos para o Trulli, que mesmo na 2ª colocação. Opa! E olha aí. Amigo, se juntar 2 não dá. Também De La Rosa, também é essa não, né? Não era Minardi. Era Minardi, Reginaldo. Calma, Reginaldo. Era Minardi, calma. Você fica secando o meu De La Rosa aí. Alonso, a volta da vitória. Leva 12 segundos de vantagem para o Trulli. Raikkonen vem atrás, na 3ª posição. Ralf Schumacher é o 4º, De La Rosa é o 5º. Mark Webber é o 6º, Felipe Massa é o 7º. Villeneuve vai pro boxe. Barrichello é o 8º. Tá colado atrás dele o Coulthard. Colado atrás dele o Coulthard. O Rubinho agora tem que tentar segurar essa 8ª posição que vale um pontinho, que o coloca na 4ª posição do campeonato com 9 pontos. E a briga é lá com o Coulthard. E o Coulthard tem 8 pontos. Quer dizer, o Coulthard iria para 9 e o Rubinho permaneceria com 8. A diferença é essa. Eles brigam por posição. O Coulthard no momento é o 5º. Se conseguir o ponto, vai para mais uma posição. Nesse momento ele é o 6º e iria para a 4ª posição. E o Rubinho vai brigar ali para tentar se defender. E o Alonso vai se aproximando. Volta final. Lá vem ele para a vitória. Menos de 5 quilômetros para a vitória. Aí vem o Alonso, tem a Minardi ali que está na frente dele ali. Ele faz a ultrapassagem para ganhar de ponta a ponta. A Fórmula 1 é absolutamente azul.
nesse princípio de temporada. 3 corridas e 3 vitórias da Renault. Na alegria do Flávio Briatore, dos franceses, todos os franceses, e dos torcedores da Renault e dos espanhóis, torcedores do Alonso. Lá vem ele, Fernando Alonso, para vencer de novo. Lá vem ele, vence Fernando Alonso, o Grande Prêmio do Bahrein. Fantástico, sei número 1, bravo. É o Briatore falando, fantástico, você é o número 1. Bravo, bravo, fantástico, você é o número 1. Trulli cruza em segundo, mais uma vez a Toyota no pódio. O Coulter conseguiu passar o Rubinho na última volta. O Rubinho não tinha mais como... A volta do Rubinho, a última volta, é de 1:41.6. Quer dizer, fazia milagre de sustentar o carro na pista. É um pecado, com tudo que ele sofreu. O Raikkonen aí para completar o pódio. Com tudo que ele sofreu na temporada, ele ir até o final com todo esse sacrifício, debaixo de 42 graus de temperatura, a pista acima dos 50, e na última volta, mais uma vez, não conseguir trazer o carro de uma forma decente. E parece evidente que os problemas devem ter sido com os pneus de novo, porque ele não conseguia, mal se manter na pista. Problemas de sinal de novo? Vamos fazer o seguinte: Alonso ganhou, Trulli o segundo, Raikkonen terceiro, Ralf Schumacher o quarto, De La Rosa o quinto colocado, Mark Webber o sexto, Felipe Massa em sétimo, David Coulthard na oitava posição e Barrichello chegou em nono. Globo, a gente se vê por aqui. Sabe quando é difícil revender um Celta? Fique esperto, o cigarro quer enrolar você. Ministério da Saúde. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando. Você vai vendo aí o momento da chegada ao parque fechado do Alonso, Fernando Alonso. A vibração, ele vibrou muito na volta de comemoração ali, de retorno para os boxes, e vai repetir a imagem do Grande Prêmio da Malásia. Sobe ali no bico do carro, logo à frente do cockpit, faz o sinal, ao lado dele a mesma cena, a mesma imagem. Quer dizer, a Fórmula 1 mudou os protagonistas, mas vai na mesma sequência. Ali em primeiro, o Alonso com a Renault, em segundo o Trulli com a Toyota. O Alonso nem cumprimenta o Trulli ali meio sem jeito, deu um tapinha nas costas. Ontem, depois do treino, os dois se abraçaram bastante, correram juntos, né? Correram juntos. A verdade é que tiraram, o Briatore tirou do Trulli a chance de brigar pelo Campeonato Mundial, porque ele com o Alonso, os dois na Renault, seria uma briga. E aí você tá vendo o Raikkonen que chegou na terceira posição, tá aí, portanto, Alonso, segunda vitória, são 3 vitórias da Renault, Trulli em segundo, Raikkonen em terceiro com a McLaren, Renault, Toyota, McLaren, Ralf Schumacher, a Toyota mostrando força na quarta posição, De La Rosa, McLaren por ali chegando, aí aparece o primeiro Williams do Mark Webber, depois Felipe Massa, belíssima corrida do Massa, trabalho competente, está na frente do Schumacher na pontuação, tem os mesmos 2 pontos, mas ele chegou uma em décimo, uma em nono e uma em oitavo, o Schumacher chegou uma em sétimo e 2 não chegou. O Coulthard na oitava posição, e o Rubinho acabou em uma posição atrás e não marcando pontos, lamentavelmente, com todo o esforço que fez. Diga, Bassan. O Felipe Massa está aqui, como você dizia, Galvão. Parabéns para ele. Do Schumacher na pontuação, o Galvão está te dando os parabéns. E, enfim, foi um bom resultado. Você estava otimista no começo da prova e conseguiu fazer uma boa corrida, né, Felipe? Tinha certeza que eu tinha um carro bom para a corrida, que era bem constante. E realmente foi uma ótima corrida. No começo eu vi que todo mundo que tinha pneu mole conseguiu uma vantagem grande, mas do meio para o final eu vim buscando e meu pneu acabou perfeito do começo até o fim da corrida. Tive um pouquinho de sorte com o Rubinho, que teve um problema no fim da corrida, mas foi um excelente resultado. A gente estava precisando de alguns pontos e 2 veio na hora certa. Muita gente errando aqui nesse deserto, nessa pista. Qual foi o maior problema, a maior dificuldade durante essa prova, Felipe? Realmente a pista estava meio lisa, tinha às vezes você entrava numa curva que tinha areia e você não espera, e realmente você não espera. Então foi uma coisa difícil, muito fácil de errar. Graças a Deus eu acabei não cometendo nenhum erro e levando para casa esse 7º lugar, que é muito bom para mim e para a equipe. Obrigado. Aí Felipe Massa. Muito bem, vamos ao pódio. Alonso, 1h29, 18 segundos, 531 milésimos. São 308 quilômetros no total. Alonso no alto do pódio, faz a festa outra vez para os espanhóis. O espanhol lá das Astúrias, Fernando Alonso. Ao lado direito dele, o Trulli, igualzinho na outra. E do lado esquerdo, um piloto
que não tinha estado no pódio ainda, o Raikkonen. De uma equipe que não tinha estado no pódio também. Portanto, o hino espanhol pela segunda vez e pela terceira vez consecutiva, La Marseillaise, o hino francês. Aí a entrega dos troféus. Príncipe coroado do Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa. Galvão, o Renault é o carro, Alonso é o piloto. O Fisichella está ficando mais distante. Mas a Toyota foi uma das grandes vitoriosas nessa corrida, com o segundo e um quarto lugares. A McLaren ficou em terceiro e quinto. Agora, em relação ao Rubinho, que fez muito mais hoje do que a Ferrari e todos nós esperávamos, o que a gente espera agora realmente é que em Imola a Ferrari dê a ele um carro muito bom, pelo menos como presente, que o Rubinho vai completar 200 grandes prêmios justamente em Imola. O Felipe Massa, os primeiros pontos no ano, brilhante corrida. E o Kuta, terceira vez nos pontos, só ele e o Alonso até agora marcaram pontos. O De La Rosa nessa sua volta à Fórmula 1 também merece todos os elogios, que termina inclusive, além da quinta colocação na prova, como a melhor volta da corrida. Vamos lá, Massa. Rapidamente, o Rubinho passou por aqui e disse, olha, depois eu dou entrevista, mas foi o pneu. Eu acho que é uma pena poder ver que eles continuam com esses problemas. Era esperado por um lado, mas a Ferrari mesmo acreditava que fosse melhor essa prova. Mas eu tenho certeza que a Ferrari deve vir com muito mais força na fase europeia, com as temperaturas mais baixas. Então vamos esperar para ver, mas tomara que o Rubinho possa estar em uma condição melhor de brigar pela vitória. Aí nós temos então Alonso, Trulli e Raikkonen. A classificação do campeonato, e nós não temos e não vamos ter a comemoração do champanhe em respeito à morte do Papa e também a proibição do Bahrein de ingestão de bebida alcoólica. A Fórmula 1 volta daqui a 3 semanas com o Grande Prêmio de Imola. Queria ver se a gente colocava a classificação para a gente fechar. Grande Prêmio de San Marino no circuito de Imola. Classificação para que a gente possa fechar. Para que a gente possa dizer, o Alonso fez 2 vitórias, conseguiu 2 vitórias e um terceiro lugar. Ele tem 26 pontos. Ele está na liderança. Na sequência, o Trulli, que vem com 2 pódios com 16 pontos. O Ralf Schumacher com 9. O Raikkonen com 7. O Fisichella pulou, está à frente dele com 10. E depois nós temos o Barrichello. O Barrichello que conquistou 8 pontos apenas na primeira corrida. E o Felipe Massa, que chega agora aqui com 2 pontos. Portanto, 26, 10, 9, 16. E voltamos com a Fórmula 1 daqui a 3 semanas. O Grande Prêmio de San Marino no circuito de Imola. Continue agora com a programação da Rede Globo. Às 4 da tarde tem os campeonatos estaduais. Fórmula 1. Daqui a 3 semanas estaremos de volta. A Fórmula 1 é azul. 3 vitórias da Renault, 1 do Fisichella e 2 do Fernando Alonso. Globo, a gente se vê por aqui.
Fórmula 1 2005. Oferecimento Banco Real. Fazendo mais que o possível. Nova Skin.